nossa aula de hoje é sobre animais puros e animais impuros. E dentro dessa categoria estão os nossos animais de trabalho, o nosso cavalo, a nossa mula, o nosso cachorro, o nosso gato, cada um numa função diferente, e os animais de estimação, ou seja, eles são estimados amigos, mas eles não têm uma função. E o problema principal com os animais impuros é que de acordo com o Zohar, e isso não é uma coisa difícil, não é uma conclusão difícil de se chegar. Cada criatura, ela atrai criaturas parecidas. Ou seja, você imagina, um cachorro sai na rua, o que vai interessar para ele é o outro cachorro. Então cada criatura, ela se atrai, e ela atrai criaturas semelhantes a ela. E na prática, os animais impuros, diz o Zohar, eles atraem impurezas, eles atraem demônios, eles atraem tudo de ruim. O problema principal é que quando uma pessoa ouve uma aula de Kabbalah, vamos dizer assim, imagina que você está na feira, você ouve uma aula de medicina. A mulher que está vendendo banana, ela fala: banana é bom para isso, banana é bom para aquilo, não precisa ir para o médico, você come uma banana, você resolve tudo. Então, ouvir uma aula de Kabbalah de uma pessoa que não estudou de uma fonte correta é pior do que isso. Porque comendo banana, no máximo, um pouquinho de calorias você vai receber. Mas na hora que a pessoa ouve a aula de Kabbalah de um lugar errado, ele, Deus me livre, vai fazer erros, que esses erros vão prejudicar a vida dele. Então, uma aluna nossa, ela ouviu essa aula que os animais impuros atraem coisas impuras, de um professor de Kabbalah, que com certeza ele não estudou em uma yeshiva. E ele falou: olha, que bom você ter o cachorro em casa, que bom você ter o gato em casa, que ele vai atrair todas as impurezas, ele vai ser ele vai te limpar a casa das impurezas, sua casa vai ficar pura. Mais macumba do que isso, eu não me lembro de ter ouvido. É um absurdo, mas um absurdo tão grande, a gente não sabe se dar risada, se rir ou se chorar. Porque na verdade, quando você passa do lado de um boteco, aí você vê que em cada mesa, as pessoas que estão na mesa são pessoas do mesmo tipo. E quando você vê pessoas conversando na rua, em frente à minha casa tem um lugar onde os bêbados do bairro se encontram. E eles viram à noite conversando, bebendo e conversando. E você sabe que todo mundo que está naquela rodinha, eles têm uma coisa em comum. Então, o animal impuro, ele atrai a coisa impura, mas não quer dizer que ele tira a coisa impura da sua casa, ele atrai a coisa impura para dentro da sua casa. Ou seja, o cachorro, quando você tem um cachorro, e ele vai atrair coisas ruins. Você tem um gato, ele vai atrair coisas ruins. Agora, vamos entrar no caso da necessidade de ter um animal impuro. O rei Davi tinha uma mula. A mula era o carro supersônico da época. A mula, ela é um cruzamento entre um cavalo e uma jumenta, e ela tem o tamanho e a velocidade do cavalo, e ela tem a força da jumenta. Ela tem a força do burro e a velocidade e a altura de um cavalo. Então, uma pessoa que tinha uma mula na época do rei Davi, ela era mais forte do que um burro, ela corria mais rápido do que um cavalo. Vamos dizer assim, era o carro supersônico da época. Então, o fato de ter uma permissão para você ter um animal impuro
Está escrito no Shulchan Aruch que quando tem um eiter, o pessoal foi para o médico falou, olha, você tem que comer tal coisa, tal remédio. Antigamente os remédios eram feitos na hora, eram ervas, eram ingredientes feitos na hora. Um dos ingredientes não era kasher. Não tem problema, se a pessoa precisava, se a pessoa estava em perigo de vida, e esse perigo de vida justificaria comer uma coisa que não é kasher, aí pela Torá ele é obrigado a comer essa coisa que não é kasher para salvar a vida, porque se ele não tomava o remédio e viesse a falecer ou viesse a ficar a ter sequelas da doença, ele seria culpado de se mutilar com as sequelas ou de falecer. Ele seria considerado um suicida. Então, pela Torá, se o remédio que é feito com uma coisa que não é kasher, ele é mais eficaz, nem que seja um pouco mais eficaz do que o remédio kasher, então a pessoa tem que tomar o remédio que não é kasher. Porque Deus me livre, se dá alguma sequela, pelo menos ele sabe que ele tomou o melhor remédio, ele sabe que ele não foi ocupado pela sequela, ele não foi ocupado pela própria morte. E nesse caso o animal impuro, para trabalho, ele é visto da mesma maneira. Tipo, essa permissão de ter um animal impuro, por causa de uma função, ela te libera, ou seja, a Hashem vai te proteger do lado impuro desse animal. Da mesma maneira que a pessoa que precisou comer o porco por motivos de saúde, que o médico da antiguidade receitou para ele isso, senão ele morria. Então vamos imaginar um problema de perigo de vida. O Robinson Crusoe, imagina que o Robinson Crusoe, ele era um judeu, ele naufragou, chegou numa ilha que só tinha javalis. Se ele não comesse os javalis, ele iria morrer. Pela Torá, não só que é permitido, ele é obrigado a comer, porque aí ele não morre. Então, se ele não come e ele morre, ele é considerado que ele atentou contra a própria vida. Então, nesse caso, da mesma maneira que no caso do perigo de vida, de necessidade por causa do perigo de vida, é permitido comer o animal impuro. Então, se o Robinson Crusoe tivesse naufragado naquela ilha com o cavalo, o burro, a mula, o cachorro e o gato dele, e um dia ele ia comer o gato, outro dia ia comer o cachorro, outro dia ia comer a mula, outro dia ia comer o burro, outro dia ia comer o cavalo, e ele seria obrigado a comer esses animais para não morrer. Então, no nosso caso, a Torá liberaria esses animais, ou seja, essa palavra liberar, agora nós vamos para a profundidade do assunto. Tudo que está escrito Assur, que é proibido para nós, essa linguagem Assur é uma linguagem de amarrado. Se você coloca no Google Translator a palavra Assur em hebraico para traduzir para português, nós traduzimos como proibido, mas o Google Translator vai traduzir como amarrado. Por quê? A palavra no hebraico clássico, a palavra Assur quer dizer amarrado. Por que essa palavra foi escolhida para determinar uma coisa proibida para nós? Por causa que a coisa proibida, ela também recebe vitalidade do lado bom, mas essa vitalidade está amarrada lá embaixo no lado ruim. Então, para o porco existir, tem que ter um nitzot, tem que ter a gente chama a revelação divina de luz infinita. Então, nesse caso, vamos chamar isso de faísquinha. Quer dizer, tem que ter uma faísquinha divina, uma nano revelação divina que faça aquele porco existir, porque tudo que é ruim, ele só existe por causa daquele pouquinho de nitzots, de lado bom que ele tem. E
não é lado bom que ele tem, é coisa espiritual que está por trás daquilo, quer dizer, boa coisa ele não é, mas por trás disso, porque ele existe, porque tem um Netzotz que está fazendo ele existir. Se não tivesse um pouquinho do lado bom fazendo ele existir, aquele lado ruim não teria como existir. Ele desapareceria, desapareceria de um jeito que não deixaria vestígios que um dia existiu. Ou seja, se retornaria a estágio antes da criação. E, continuando, da mesma maneira que na hora que a pessoa, pela Torá, é obrigada a comer uma coisa que não é kasher, no caso do Robinson Crusoe, judeu que naufragou na ilha que só tinha porcos, então ele é obrigado a comer porco, senão ele morre. A Torá desamarra, vamos dizer assim, aí entramos na linguagem de Eiter. A Torá desamarra para ele, quer dizer, Hashem faz um milagre, libera aquele Nitzos que está dentro da Tumá, libera ele da Tumá, do lado impuro. E agora, no caso do animal, que o rei Davi precisou da mula, não quer dizer que a mula ficou kasher, que por causa que o rei Davi necessitava de uma mula, ou por causa que o rei precisava de cavalos, ele não podia ter muitos cavalos, mas alguns cavalos ele tinha que ter. E por causa que o exército de Israel precisava de cavalos, não quer dizer que o cavalo virou kasher, mas quer dizer que esse lado espiritual, essa atração negativa, a Kadosh Baruch Hu, por causa da necessidade que o rei Davi tinha dessa mula, então essa mula nesse caso não vai atrair coisa ruim. Aí vamos para o nosso caso, uma casa que qualquer casa terra no Brasil. O Brasil, infelizmente, é um país que você ainda não dorme de porta aberta. Israel Kfar Chabad, depois que eu me casei, eu não me lembro que eu dormi um dia, eu tranquei a porta antes de dormir. Não me lembro disso, de ter trancado a porta antes de dormir. Ou seja, não tinha nem delegacia na cidade, porque não tinha ladrões. E se acontecia de um árabe vir lá para roubar uma vaca na vacaria, ele chamava a polícia de outra cidade. Na prática, o Brasil não chegou a isso. E aqui, se você não tem um cachorro na sua casa terra, você precisa de um sistema eletrônico que com certeza vai custar mais do que a ração do cachorro, ou você precisa de um guarda que com certeza não vai custar mais, que já não é qualquer um que pode ter uma portaria na casa dele. Eu me lembro que eu estive na casa do José Safra. O José Safra convidou todos os rabinos de Chabad para jantar na casa dele uma vez. O falecido dono do Banco Safra, Rua Galha 155, perto da nossa ONG. Eu me lembro que primeiro a gente teve um curso sobre arrecadação de fundos e eu fui reprovado porque eu não consegui. Eu, para arrecadação de fundos, sou um zero à esquerda, e por isso que a nossa diretora tem que fazer isso sozinha. Mas fiz o curso, aprendi, mas não tive coragem de... Então, o curso terminou e com um jantar na casa do senhor José Safra. E minha esposa ligou, era aniversário dela e todo mundo foi, pegaram uma perua e eu estava com um Fiatzinho, que era bem Fiatzinho, só quem usava esse tipo de Fiatzinho naquela época, eu era rabino de Taubaté, quem usava aquele Fiatzinho era desentupidor de esgoto, era um Fiat Uno bem de 20 anos, que há 20 anos atrás ele já era um carro velho. Quando eu comprei 20 anos atrás por R$5.000. Ele era bem, quem usava isso era pedreiro, desentupidor de pia, bandido, ladrão, quer dizer assim, era um carrinho bem desses que o cara fazia o assalto, fugia com o carro e deixava o carro em qualquer lugar. E esse era o carro que eu tinha, esse era o meu nível social, todo mundo foi, e eu fiquei lá no lugar
onde a gente estava estudando, onde teve o congresso, e não só isso, ainda tinha esquecido a carteira. Para completar, né, de tanta preocupação e correria, esqueci minha carteira em casa, então eu estava de Fiatzinho, sem carteira. Cheguei na casa do José Safra, Rua Galha 155, no Morumbi. Eu desci, eu já comecei a pensar como eu vou me explicar que Rabino chega de Fiatzinho, Fiat Uno e sem carteira. Na hora que eu me aproximei do Butke, do lugar onde fica o guarda, eu ouço uma voz atrás de mim, algum equipamento eletrônico, falou comigo em hebraico, Rav Gleiber até rola canese. Rabino Gleiber, você pode entrar pelas costas. O que era? Serviço Secreto de Israel, Shabak, Serviço de Segurança de Israel, que trabalhava na casa do José Safra. Ninguém precisava de documento para entrar lá. Eles conheciam a pessoa de costas, de perfil, de frente, de noite, de dia. Cada um que entra lá já era carta marcada, eles já sabiam quem era. Entrei com o Fiatzinho, não precisei falar nada, não precisei mostrar documento. Eles já sabiam que eu tinha Fiatzinho, já sabiam quem eu era, já sabiam que pelo meu perfil eu iria esquecer a carteira também. Já sabiam tudo. Sabiam o Rabino Gleiber, só não esquece a cabeça porque a cabeça está grudada, não esquece a kippah, sem kippah. Não sai do carro. Se me cai a kippah, eu me sinto pelado. Aí tá bom, a kippah eu não esqueço. Mas a cabeça eu posso esquecer, mas ela está grudada. Mas, de qualquer maneira, não é todo mundo que tem dinheiro para ter um guarda em casa, né? Então vamos para o que é mais barato. O mais barato é a ração do cachorro. O cachorro você adota, fofinho, você compra a ração, você paga o veterinário para dar a vacina para ele, e a partir daí, se aparece alguém perto de casa de noite, ele vai latir. E na hora que ele late, aí você sabe, olha, ele está sentindo que tem uma pessoa ou outro cachorro próximo ao portão da nossa casa. Aí ele te dá um alerta, ele te acorda antes. Aí o ladrão não te pega de surpresa. Você consegue ligar para a polícia antes do ladrão entrar. Então o cachorro, principalmente na hora que ele entra em pânico, começa a latir sem parar. E no máximo, Deus me livre... eu não quero entrar em detalhes, assim, todos os casos que tiveram entre cachorros e ladrões, mas casa térrea no Brasil precisa de um cachorro. Apartamento no Bom Retiro precisa de um gato. Nós tivemos ratos já que entraram entre os armários e roeram os armários e não tinha como tirar o rato. A gente comprou uma quantidade grande de comida para matar rato e eles não comeram. E até que um dia trouxemos uma empresa para desratizar a casa e eles falaram, olha, vai custar R$1.500, nós vamos colocar ratoeiras em pontos estratégicos. E eu não sabia o que tinha dentro dessa ratoeira. Quer dizer, a gente tem crianças que vêm para casa e R$1.500 ainda, onde eu vou? Então resolvemos descartar essa ideia da empresa de desratização. E um dia apareceu uma gatinha abandonada na garagem e as pessoas do prédio deixavam lá uma comidinha para ela, e essa gatinha veio dormir na porta da nossa casa. Eu imaginei, já que ela está cheirando ela chegou no lugar certo, é aqui que os ratos se divertem. É uma casa que não tem gato. Nós trouxemos a gatinha para casa. Depois disso eu não vi rato nem subindo. A gente via eles subindo a parede para os outros apartamentos. Não vi rato nem subindo. Me encontrei com um amigo, um Hassid Chabad do bairro. Me contou que na casa dele entrou um rato no quarto e o rato ficava roendo dentro do armário, exatamente como é o Bom Retiro assim. E que uma vizinha no prédio, ela tinha um gato especial. Sempre que entrava um rato na casa de alguém, ela levava o gato dela para lá. Então, gato no Bom Retiro, lugar onde tem ratos, onde tem cobras, você precisa de um gato. Agora, uma pessoa que não precisa do animal de estimação,
não estou falando, Deus me livre, se ela já tem um animal, quer dizer, Deus me livre, ela tirar o animal de casa pode causar um trauma para a criança, uma coisa assim. Uma pessoa idosa que mora sozinha, ela precisa, para não entrar em depressão, ela precisa de alguém que dependa dela, então ela precisa do gatinho ou do cachorrinho que dependa dela, então ela sente vontade de continuar vivendo, ela tem para quem viver. Não estou falando sobre casos assim. Se você já tem um animal de estimação, você não precisa tirar de casa, que você já tem um apego por ele, ele tem um apego por você. Mas a questão é se a pessoa vai se planejar que ela vai comprar um animal de estimação. Então, se você vai comprar um aquário, aí o Rebbe recomenda, nesse caso, você ter nesse aquário peixes com escamas. Agora me lembro os casos, assim, vou contar para vocês os casos. Eu estava em Kfar Chabad, me lembro, em 1980, eu frequentava a casa de uma brasileira, que o marido dela era muito rico, e ele comprou, na época que trouxeram para Israel umas tartaruguinhas, aquelas tartaruguinhas de aquário que trouxeram da Indonésia, lá das ilhas do Oceano Pacífico. Não sei de onde conseguiram aquelas tartaruguinhas, mas era uma coisa carésima. E imediatamente depois que ele trouxe essas tartaruguinhas, que virou a atração da cidade, o Rebbe falou uma serra sobre os animais impuros, de não ter nem fotos, nem desenhos do animal impuro, porque a foto vai atrair a coisa ruim, o desenho vai atrair a coisa ruim. O Rebbe falou, olha, não deixa desenho, não compra para as crianças pijama com ursinho, e nos livros da criança não coloca o cachorrinho, o gatinho. E o Rebbe pediu assim, as imagens, mesmo desenhadas, para a gente não ter ela, porque o desenho também atrai a coisa impura. Ou seja, infelizmente, a gente, graças a Deus, não vive essa realidade, mas Deus me livre. Não quero entrar em assuntos assim, mas quando vão fazer uma propaganda, coloca lá uma mulher sem roupa na propaganda. Qual é o público-alvo deles? Quem é o público-alvo? Não é uma mulher, é um homem, né? Então eles sabem que a mulher sem roupa vai atrair um homem, mas não é qualquer homem. É um homem que se interessa pela mulher sem roupa. Então, mesmo o desenho, eles não precisam colocar a mulher sem roupa lá, segurando o Rolls Royce na mão, né? Eles colocam a foto da mulher do lado da foto do carro, aí para atrair pessoas que só vão comprar o carro por causa que estão vendo, ou seja, para atrair atenção. Então a foto do animal impuro atrai a atenção das coisas ruins, das criaturas espirituais negativas. Ou seja, elas se atraem para esse lugar, elas vêm ver esse lugar, tipo, isso é chamativo para eles. O Rebbe revelou isso, que para a gente não colocar nas roupinhas das crianças, não colocar nos livros das crianças, não colocar fotos no quarto da criança, fotos de cachorrinho, de gatinho. E eu me lembro que essa pessoa, que ele era muito rico, casado com uma brasileira, ele explicou para as crianças, graças a Deus não se criou um vínculo entre as crianças da casa e a tartaruguinha. Fosse um cachorro ou um gato, aí a gente não iria tirar, porque as crianças ficam apegas, e aí a criança pode ficar traumatizada. Mas vamos à tartaruguinha, a criança não se apega por um peixe no aquário ou por uma tartaruguinha. E ainda era pouco tempo, a tartaruguinha não interagiu ainda com ninguém, e ele tirou. A outra semana que a gente foi passar o Shabbat lá, não tinham mais tartaruguinhas no aquário. Então ficaram só peixes, aqueles vermelhos que têm escamas. Então isso, Rebbe, ele insistiu nisso, porque é um assunto espiritual, uma coisa importante.
Então, novamente, quando se trata de um shiddur, um menino, uma menina, um shiddur, quer dizer assim, eu falo menina porque já estou com altos 60, né? Mas está dizendo uma jovem de 20 anos que vai se casar. Um jovem de 20 anos, uma jovem de 20 anos, ele tem um gato, ela tem um cachorro, e esse casamento não vai dar certo porque o gato e o cachorro vão se pegar. Então a gente não fala, olha, então descarta o gato, descarta o cachorro, porque ela está apegada ao gato, ele está apegado ao cachorro. Tenta dar um jeito, não sei, mas a gente não vai falar, você não pode ter gato em casa, não pode ter cachorro em casa. Não, se você já tinha, você vai casar, leva junto, não tem problema. Não vai causar um trauma para você, para o animal, por causa do... aqui, quando a gente fala sobre assuntos de pureza e impureza, novamente, necessidade. Você precisa do gato, aí não tem problema de ter o gato. Você precisa do cachorro, não tem problema de ter o cachorro. Quando você já tinha o cachorro sem precisar, agora você está apegada a ele, então vamos dizer que você precisa ter ele. Senão, se você tira ele da sua vida, você vai ficar preocupada, o que está acontecendo com ele, quem está cuidando dele, como ele está, como ele não está. Então tá bom, então você precisa dele. Vamos dizer que nesse caso, agora você vai comprar um pet, você vai comprar um animal de estimação, aí compra um carneirinho, uma ovelhinha, um cabritinho, uma cabrinha, um patinho, uma patinha, um galinho, uma galinha. Você não mora numa casa terra, você não tem como ter esses bichos, você mora num apartamento, compra um aquário com peixe com escamas. Ou seja, a gente leva em conta que animais impuros atraem criaturas espirituais negativas. Quando você necessita do animal, a gente protege para que essas criaturas fiquem longe da sua casa, mesmo você tendo lá uma atração para elas. E a gente leva tudo isso em conta. Pensamos 2 vezes antes de trazermos o animal impuro para casa. Atzlacha, Briut, Panasá Beshefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo.